O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eterno, sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala para dar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Hino maravilhoso hoje, seu Mário, pela manhã. Glória a Deus. Obrigado. Sempre trazendo muita edificação para todos nós aí. Bom, aqui no Devocional, eu não sei até quando, mas quem vai participar agora é o Samuel, né? Umas semanas aí que o Papai do Céu falou comigo, eu não tenho entendido por quê, mas eu acho que é menos de nós e mais dele, né? Cada vez mais. E que não seja sobre a gente, seja sobre ele, cada vez mais, né? Então, como eu tenho falado bastante aqui durante os devocionais, eu acho que está muito claro qual que é a mensagem que o Papai do Céu quer. Hoje é aniversário do meu menininho, meu pequeno de 14 Então, aninhos. que Glória a Deus, benção. maravilha. Ontem nós recebemos aqui em casa, tivemos uma célula, as pessoas que vieram orar aqui em casa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso em algum momento aqui. Uma parte muito bonita, um testemunho lindo. É, eu vou contar um pouquinho mais para frente sobre isso também. E o Wellington, quer orar para a gente hoje? Quer começar? Claro, pode ser. Pode ser? Vamos lá, querido. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, Criador dos céus e da terra, Pai. Pai amado, Pai querido, adoramos a Ti, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidos na Tua presença, Senhor, para ouvir, aprender e ensinar sobre a Tua palavra, Pai. Pedimos a revelação do Espírito Santo, Pai. Pedimos que Seu Espírito fale conosco através das Escrituras, Pai. Nos ensine e nos ajude a também ensinar, Pai. Que cada um possa receber esta presença, Pai, a Tua presença, Senhor, a Tua presença gloriosa, Pai, e que possamos sentir a Tua glória, Pai, através das Suas palavras, Pai. Que essas palavras não passem em vão, Pai, mas que sejam profundas em nossos corações, Pai. Que sejam arraizadas, Pai, e possamos viver através delas, Pai. Através dos Seus ensinamentos e através das suas, das, desculpa, através dos Seus ensinamentos, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guie e nos guarde, Pai, nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 5.
Sede, pois, seguidores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e em cheiro suave. Mas a fornicação e, e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém aos santos, nem imundícia, nem conversas tolas, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto do Espírito está em toda vando que é aceitável ao Senhor. E não, mas reprovai-as, porque até falar destas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. Mas todas as coisas, sendo reprovadas, se manifestam pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procuram entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças ao Senhor. Não, por tudo derem, desculpa. Por tudo deem graças a Deus, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o Salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim, o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Amém. Eu vou voltar aqui no início, a gente vai lendo trecho a trecho e aí a gente vai trazendo algumas reflexões e a gente depois abre para discussão, tá? Então, aqui no início dele, ó, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. E olha que Paulo fala, né? Para que a gente seja imitadores de Deus, imitadores de Deus, né? Como filhos amados.
e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E, e aqui Paulo vem falar, né, justamente sobre essa entrega, né, entrega pelo outro, né, entregar a si mesmo, né, pelo outro, né, entregar a si mesmo por, né, por nós, né. Foi o que Cristo fez, né? Foi o que Cristo fez o tempo todo, quando esteve, né, presente aqui como homem aqui na Terra, né? O tempo todo. E eu imagino que mesmo após a ressurreição, Cristo ainda continua se entregando por nós, né? Cristo ainda continua se dedicando e cuidando de cada um de nós. É, é uma entrega constante, né? Eterna. Mas a impudicícia, eu não sei qual que é a palavra que aparece na Bíblia de vocês, no versículo 3. Palavra difícil de ler aqui. Dá uma olhada para mim. Na minha tradução tá assim, que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Tem uma palavra bem complicadinha aqui, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, né? Ou seja, nem seja tocado, nem seja falado entre a gente, né? Isso nem, né, que a gente cuide né, do que sai da nossa boca, né? E para que a gente possa cuidar do que sai da nossa boca, a gente tem que cuidar do que entra no nosso coração, né? E o que entra no nosso coração é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente escuta, né? Então, e inclusive no privado, né? Inclusive no privado. Então, que a gente tenha cuidado, né? E se afaste, né, das impurezas. É, como convém a santos, como convém aos separados, né? Nem conversão torpe, né? Nem conversação torpe, né? Nem palavras vãs ou chacarrices. Coisas essas inconvenientes. Inconvenientes. Antes de fazer isso, pelo contrário, né? Ações de graça, né? Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo, né? E de Deus. Essa parte aqui é uma parte bem forte, né? Porque a gente fala aqui, ó, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, né? Que é idólatra tem herança no reino de Cristo, né? E de Deus. E uma coisa que me veio a atenção aqui foi essa palavra idólatra, né? E Deus me perdoe, porque logo na frente, se eu tiver errado, ele vai me repreender, né? Mas o que me veio à cabeça aqui, durante muitos devocionais, eu sempre vejo as pessoas, né, falarem mal da Igreja Católica, né? E isso é até motivo de discussão né, entre as igrejas, né? Eu vejo muitas pessoas, tenho caminhado com muitos evangélicos, né, nos últimos meses, e eu vejo muito julgamento, né? E eu lembro que quando criança, né, crucifixo, inclusive, eu vejo evangélicos usando crucifixo, né? O crucifixo, ele era usado como uma fotografia, né? Uma fotografia, não como um objeto de amuleto, né? Mesmo até a imagem ali da Santa Maria ali não era um amuleto, né? Você não estava orando para aquele objeto, né? O que era dito era que era como uma fotografia. E uma vez eu comentei isso num dos devocionais e alguém falou: Nossa, eu não sabia que era assim, né? Dentro da Igreja Católica, que eles enxergavam aquela imagem, né? E aquilo me surpreendeu. Para mim era algo que as pessoas talvez entendessem que aquilo não era um amuleto, né? E as pessoas não tinham essa percepção. A mesma coisa, o terço era a forma de você fazer contagem lá, né? Porque eles fazem oração lá tem uma
oração lá que eles fazem, que é para fazer a contagem ali também, né? Também não é um amuleto, né? É uma contagem. E aí ontem eu falei, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. Aí fui em alguns lugares e tal, e aí assim, esses lugares vieram. Deixa eu até fazer uma leitura breve aqui sobre essa questão, porque eu achei interessante, né? Porque eu entendo que dentro da Igreja Católica, mesmo tendo essa separação, né? Pelo menos eu sempre senti a presença de Cristo ali, sempre senti, né, o cuidado de Jesus, né? O cuidado, né, de Deus ali dentro, né? E a presença dele. Não, e aí, um particular aí já é meu, né? Não concordo muito com a liturgia, com aquele ritual todo, né? Com a separação que faz, né? Entre Cristo, né? E a gente precisa de intercessor. Mas o que diz aqui, ó, a Igreja Católica, né? Idolatra imagens, né? Daí tá colocando aqui, ó, na doutrina oficial da Igreja Católica não há idolatria de imagens, né? A imagem ensina que as imagens de santos, de Jesus, de Maria e de outros ícones são utilizadas como símbolo para ajudar os fiéis a direcionar sua oração e devoção a Deus, não para serem adoradas em si mesmas. A adoração ou culto de idolatria, não sei o que é isso, é reservada exclusivamente a Deus. As imagens são vistas como uma forma de veneração, culto para os santos e idolatria e hiperdúlia para Maria, que é um reconhecimento de respeito e honra, não de adoração divina. E eu lembro outro dia que um pastor falou justamente sobre isso, né? Que nós devemos honrar, né? Maria, devemos honrar José, enfim, Paulo, né? Devemos honrar as pessoas, né? Como devemos honrar os nossos pais, nossos amigos, e cada um tem um tamanho de honra, né? Depende, né, de quanto aquela pessoa representa, o que ela fez, enfim. E, bom, e logo depois, acho que se eu tiver errado, né? Deus me perdoe, porque logo em seguida, e eu acho que assim, eu só queria trazer isso um pouco para reflexão, porque eu vejo muitas vezes pessoas separando, né? Inclusive, recentemente, a gente teve um caso muito interessante, porque a gente teve um caso onde meus filhos faziam catequese, né? Nós tiramos as crianças da catequese, porque já não fazia muito mais sentido para a gente. Eles fizeram um ano de catequese e ia para o segundo ano agora. E, e a pessoa que era amiga nossa na Igreja Católica falou: então agora vocês não andam mais com a gente, né? E aí aquilo, assim, nós ficamos sentido por isso, né? Porque provavelmente essa é a imagem realmente que o evangélico talvez passe para eles, né? É a imagem que eles também passam de divisão, né? Deveria ser de união, né? Então que isso sirva de reflexão para a gente, né? Porque é através dos nossos atos, através do nosso sendo, né? Que a gente pode mostrar para eles que não é bem assim, né? Que todos nós somos irmãos e, né, podemos conviver juntos e orar, né, pelos outros, né? E Deus é um só, né? Deus é um só. Fábio, posso falar? Assim, querido. Aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo está relatando o fruto da luz e as obras das trevas. Que muitas das vezes eu já participei assim, um monte de pessoas, conhecedores da palavra, né, com imoralidade. Às vezes a pessoa pensa assim que a idolatria é somente ter uma imagem na frente dele para ele adorar, para ele acender vela, para ele. Quem está em luz não precisa de vela, né? Porque Jesus é a luz, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então Deus ele manda a gente se abster. Na palavra, o apóstolo Paulo relata que a imoralidade sexual e toda impureza, ou toda avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês, porque convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não diga coisas tolas nem indecente, pois isso não convém. Pelo contrário, diga palavras de ação de graça. Fique sabendo disto,
nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque as avarezas é idolatria, tem heranças no reino de Cristo e de Deus. Então, a pessoa pensa que, como você estava falando aí, não é, quando tudo que a gente idolatra, tudo que a gente vem colocar acima de Deus ou deixar Deus de lado e tudo. O amor a um filho, a idolatria demais. Se você idolatra seu filho demais, isso não é de Deus. Se você idolatra um ídolo, um cantor, ou coisa tal e tal, não é de Deus. Tudo que vem a tomar a honra e a glória de Deus não provém de Deus. Idolatria, né? Está falando sobre a idolatria. E o o que é que a gente tem que fazer? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, né? Então, o fruto da luz é toda justiça, é toda bondade, e a gente estando assim na presença de Deus, a gente vai saber, né, o que é carne, o que é espírito, o que é de Deus e o que não é de Deus. Esses dias aqui na pia, eu falei um palavrão. Eu falei um palavrão. E aí meu neto olhou para mim, meu filho falou assim, mãe. Aí eu falei assim, verdadeiramente, Senhor, me perdoa. Te dou graça, meu Deus, por tudo na vida. A gente tem que dar graça por tudo, a ação de graça. É ser grato, sermos gratos por tudo. Sermos gratos em tudo falando assim, é difícil e complicado para o ser humano carne. Mas desde quando a gente dá lugar ao Espírito Santo de Deus, a gente consegue. Não é fácil, mas a gente consegue, porque o apóstolo Paulo mesmo, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas todas as coisas me convêm, né? E eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Se a gente pode todas as coisas daquele que nos fortalece, a gente vai poder sim saber. Às vezes vem aquela raiva, vai cair um. Esses dias mesmo, eu fui pegar uma tampa no armário, na despensa, e a tampa caiu. Eu falei, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então a gente tem que estar prontos para sermos gratos ao Senhor, a ação de graça, agradecer ao Senhor, porque Deus quer isso, né, de nós. O inimigo quer que a gente xingue, esbraveja, porque é pecado. É pecado a gente falar palavras torpe, né? Palavra que desagrada o Espírito Santo de Deus. Se nós pais, quando vemos o filho falar um palavrão, a gente fica horrorizado. Imagine Deus, imagine o Espírito Santo de Deus. Por que a palavra de ser de santo começou santo? Porque a gente consegue. Ninguém vai ficar. A pessoa pensa que ser santo é vestir botar uma gravata apertando o pescoço, uma mulher com saião lá embaixo e a língua ferina, falando palavras torpes, xinga o filho, xinga o neto, e aí Deus não quer isso para nós, né? A palavra relata isso, nós não quer. Temos que ter ação de graça a todo momento. Como é que diz? Idolatria não é só colocar uma imagem à nossa frente, sabemos que também é idolatria, né? Porque a palavra relata que os idólatras, aquelas pessoas que idolatram, que toma situações que tomam o lugar de Deus, o reino de Deus, não é certo, não pode. Então, Deus seja louvado por essa palavra linda, né? E depois vai cair a ripa do marido. Deus abençoe. Eu queria acrescentar aí, Fábio, o seguinte, cara, eu acho que eu já até comentei aqui antes, de que antes de eu me converter, eu era bem crítico, né? E eu passei, como que eu posso explicar? Eu meio que eu estudei um pouco de outras religiões e meio que outros costumes, e, cara, hoje eu entendo que não existe a religião perfeita. Porque nós somos cristãos, somos evangélicos, e aí você vai olhar na religião católica, tem seus erros. Você vai olhar em outra religião que não tem nada a ver com Deus, com Cristo, também tem seus erros. Então, assim, o evangelho também tem seus erros. Só que eu vi, depois dessa crítica toda,
na religião, na religiosidade em si, eu percebi que se a gente se apoiar na religião, a gente vai afundar, entendeu? Então, assim, aqui no primeiro versículo, portanto, como filhos amados de Deus, nós somos filhos amados de Deus. Imitem-no em tudo que fizerem. Vivam, agora o 2, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Olha aqui como é lindo. Isso aqui, se você pegar lá no início do Novo Testamento e ver, sabe, algumas Bíblias, eu devo ter uma, eu tenho, acho que minha mãe me deu essa de presente, tem, tem as palavras destacadas em vermelho, que quando Cristo fala, as parábolas de Jesus e tudo mais. Se você ler só os vermelhinhos, cara, você já entende como é. Sabe, assim, a ideia que Cristo tá que Jesus está nos passando, a ideia que Cristo está, como é segui-lo, a ideia, sabe, como o que ele fez e como a gente deve agir. E em hora alguma, houve até momento de ira, mas em hora alguma faltou o amor dele. Em hora alguma. Então, assim, é justo julgar, mas devemos saber julgar. Porque se a gente se apoiar na religião, igual eu disse, já era, mano. Precisamos apoiar em Cristo. Não apoia nem religião, nem apoia em homem. Aqui, ó, essa palavra, as anteriores e as novas que virão, vão nos explicar tudo, vão nos ensinar tudo, cara. É tudo aqui. Velho, você me fez lembrar que durante o Moriá, você até me convidou e não foi? Mano, eu Mas, preciso ir, eu preciso ir no próximo, não vou faltar, cara. É o terceiro, só tem dois. Esse essa não vou ver o pastora mundo, falar mas eu vou. nas duas coisas, dois pilares que a gente tem que quebrar, né? E a gente, né? Uma das coisas que nós fizemos lá para quebrar esses dois pilares. O primeiro pilar é a incredulidade, né? E o outro pilar é religiosidade, Religiosidade. né? Uhum. Dois pilares aí que é Cristo, né? É Cristo que salva, Cristo é o caminho, né? E a gente tem aqui a palavra, né? Para saber, né, trilhar, né? E assim, a gente dê respeito para quem, né, precisa de respeito. Um dia eu estava na igreja, semana passada, primeira vez que eu falei com o pastor, foi uma conversa muito gostosa, inclusive, com ele, né? E ele estava falando, tudo isso aqui, né, foi criado, né, de direcionamento do Espírito Santo e tal. E falou, não sou nada, né? Eu falei assim, realmente, você tem uma autoridade, né? Mas tudo é honra e glória do Senhor, né? Que a gente consiga sempre ter isso em mente, né? Que a gente, né, se mantenha humilde para não se perder durante o ministério aí dele ali, né, na igreja, né? Às vezes eu vejo às vezes a igreja crescendo ali, né? Imagina o pastor internamente, como ele, né? As emoções, né? O ego. Então tem que ter muito cuidado para não se perder, né? A gente, nós até conversamos recentemente sobre essa questão, né? É muito importante, realmente. Vou E dar quando consequência aqui, tá? Alguém Deixa eu quer só falar alguma acrescentar coisa? uma coisa a mais, Pode falar aqui. sobre a idolatria. Geralmente, quando a gente fala, ouve, né, idolatria, a primeira imagem que vem na cabeça é sobre as imagens, os santos da Igreja Católica. Mas, honestamente, né, não é nem tanto isso e não é nem tanto o artista. Às vezes é o vício, o vício também é idolatria, né? E, por exemplo, um vício simples que acontece muito no meio dos jovens é o videogame. A pessoa, sabe, deixa de fazer o dever de casa, deixa talvez de trabalhar, né, ajudar o pai, ajudar a mãe, até que seja dentro de casa. Eu falo isso que eu acredito sim que eu já fui viciado em videogame também. Então, assim, você deixa de abrir mão de muita coisa para ficar ali na frente da tela, né? Então, e hoje em dia, com a tecnologia tão fácil, né, acessível do jeito que tá, a facilidade de idolatrar, né, e ser viciado em videogame é ainda mais fácil. Então, né, nem sempre idolatria está relacionado a pessoa, a um santo, a uma imagem, mas coisas também, um vício desse também, entendeu? Você falou, às vezes Isso. o trabalho também pode ser uma idolatria, né? Você achando Também, que é o trabalho que vai te salvar, o dinheiro, né? Idolatrar o é, dinheiro, né? e o tal do Idolatrar workaholic, né? Que se fala por aqui. É isso mesmo. futebol, né? Isso aí. Entendeu? Tem muitas coisinhas que encaixam, tem muitas coisas que encaixam nisso. Alguém quer falar alguma coisa mais desse trecho?
vocação. Quando ela fala, eis que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra. Presta bem atenção, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra. Então, essas três palavras aqui já dá o resultado. Já diz o que ele é. Idólatra. É mais ou menos por aí. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não temos que ser participantes com eles. Tudo que você falou aí, eu concordo plenamente. Tá certo, é por aí. Verdade, Tomás, você está falando aqui. Não que nós seja um caso, se a pessoa deixa de ser bom, né? Ah, hoje é o fim do campeonato. Eu não vou para a igreja hoje não, que eu vou assistir a final da Copa do Mundo. Isso é complicado. Você está colocando o seu desejo carnal diante da sua obrigação espiritual. É por isso que nós estamos aqui, estudando, para nós nos evitar de cometer essas gafes, esses pecados. Ponto interessante que você trouxe, Mário, porque aqui, ó, nenhum incontinente, eu estou vendo aqui que tem incontinente, é uma pessoa que age de forma impulsiva, sem autocontrole, né? Especialmente em relação às emoções, desejos ou comportamentos, né? A pessoa que é impura, né? E avarenta, né? Então, todas essas questões aqui, ó, né? Então, uma pessoa que é impura, né? Coloca, né? Outra coisa acima de Deus, né? Outro, né? Avarento também, né? A questão do dinheiro, né? Pessoas sem autocontrole, que nós somos muitas vezes, mas enfim, né? Estamos aqui em processo de cura, né? Mas Paulo vem trazer aqui, né? Reforçar, né? Que o idólatra não tem, né? Herança no reino de Cristo, de Deus, né? Possamos nos vigiar aqui, nos revisar no momento aqui, para que possamos estar alinhados aqui, né? Versículo 6 aqui, vamos lá. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Pois outras éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, em justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. E aí aqui, né, ele vem falar justamente sobre essa questão, né? Que a gente possa passar por esses lugares, né? Que a gente possa, né, passar, né, por essas pessoas, mas por esses ambientes, mas que seja para ser sal na terra, né? Não seja para ser contaminado, né? Que a gente possa buscar discernimento, né, de como agir em determinadas situações, né? Para que a gente não seja, né, e que tenhamos cuidados, né? Cuidado, vigiarmos, né? Temos que vigiar, né? Nos afastarmos do pecado também, né? Existem ambientes que são ambientes são perigosos, né? São perigosos para a gente. A gente tem que ter consciência, né? Discernimento para saber onde nós devemos estar e em quais momentos, né? Porque a gente tem momentos que nós possamos estar um pouco mais fraco, né? Então, que a gente tem discernimento. Quando é que eu devo ser sal na terra e quando é que eu devo me alimentar mais, me fortificar, né, me fortalecer, né? Para que não estejamos vulneráveis, né? Vulneráveis em determinadas situações.
porque o que eles fazem em oculto, ou só referir é vergonha, né? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, e tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Nossa, esse trecho eu fiquei lendo aqui um tempão para entender ele. Né? E o que eu entendi dele aqui, ó, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, né, se tornam manifestas. Tudo que é reprovado, né, pela luz, né, ela é julgada pela luz. Ela traz algum julgamento, né, algo errado, né? Algo errado, ela traz um julgamento aqui, pela luz, né? E porque tudo que se manifesta é luz. E aquilo que se manifesta, que é julgado, né, traz, é como se trouxesse consciência para aquilo que é errado e aquilo se torna, né, a luz. E... Alguém consegue ler para mim o 13 aí? Lê para mim, Esse- Wellington, na sua Bíblia como está. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. E aí traz consciência, né? Traz consciência pelo É. que diz. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, eu vou ler até o final desse trechinho aqui, até o 21, e a gente para, depois a gente vai para o trecho final. Tá bom? Então, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, né? Não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ô, Eu glória! lembro, eu lembro, um pastor que falou, qual que é o papel do louvor, né? O papel do cântico. Quando nós oramos, né? Geralmente nós pedimos algo para nós, oramos por um amigo, oramos por alguém enfermo, né? Oramos por outras pessoas, pedimos algo para Deus. Mas quando nós louvamos, nós oramos para Deus, né? Nós devolvemos para Deus. E quando eu escutei aquilo, eu achei muito bonito, porque realmente, né, quando nós estamos ali em louvor, né, é como se a gente estivesse devolvendo para Deus, né, estivesse, né, glorificando a Deus, né. E eu vou ler esse finalzinho aqui de novo, ó. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. Né? E O- essa palavra temor de Cristo, às vezes, é confundida, né, dentro da igreja, pelo menos assim, no meu entendimento, né? Hoje, quando eu vejo o temor de Cristo, eu não tenho mais medo, né? Eu entendo que temor de Cristo é respeito, né? É vergonha de fazer algo errado, né? Que o Papai do Céu vem ensinando tanta coisa pra gente. E a gente sabe, vai tendo discernimento do que é certo e do que é errado, né? É não querer magoar a pessoa de Cristo, né? Magoar o Espírito Santo, né? Entristecer a Deus. Então, temor de Cristo, a gente entende, pelo menos no meu entendimento, não é que será castigado, será punido, né? Mas que eu vou entristecer alguém que me ama muito, né? Então, está muito mais relacionado com respeito, né? Do que medo, né? Vou parar aqui nesse trecho aqui para vocês comentarem, depois a gente entra no trecho final, que é muito bonito também. Fábio, eu queria ressaltar a questão da luz. Olha que legal, cara. Lá em Gênesis 1, capítulo 1, no versículo 4, tá assim, ó.
que quando Deus estava criando tudo, no versículo 3, Deus disse, haja luz, e houve a luz. E no 4, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, desde o início, ele ele separou a luz das trevas. Então, realmente é interessante como as coisas de Deus se conectam, sabe? Aqui, quando Paulo diz ah, cadê? Desculpa, aqui, ó. Pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. E algumas pessoas já tiveram, você vê na internet até, né, em vídeos de gente que já teve essa experiência pós-morte, experiência de morte, alguma coisa assim que fala, e eles falam que já viram a glória de Deus, quão linda é a glória de Deus, quão linda é a luz de Deus. E quando você está, geralmente as coisas erradas que a gente faz, os pecados, você pode olhar, se eu vou voltar lá em cima, ó, se eu colocar na impureza, na ganância, na imoralidade sexual, é, a maioria dessas coisas são à noite. Você vai idolatrar um artista, ou até um pastor dentro um representante religioso dentro de uma congregação, também à noite. Imoralidade sexual, a maioria das vezes também à noite. Então, assim, é como se a noite fosse mais tranquila para fazer as coisas erradas, mas quando você é iluminado, quando a luz te bate, ela te mostra, ela não cobre nada, ela como que eu digo, eu esqueci a palavra agora, mas ela mostra todos os seus defeitos, sabe? É como se quando Cristo te ilumina, ele te mostra todos os seus defeitos. Aí entramos nas Escrituras para aprender a como a como ser correto, né? E eu acho que a melhor forma de como andar correto é, é igual está escrito lá no verso 1 e 2. É seguir Cristo como exemplo e andar como ser imitadores, né, de Cristo. A palavra que você estava buscando aí talvez fosse despertar, né? Des- Des- Despertar. Como se você Pode ser. acordasse, né? Isso aí, pode ser também. É verdade, pode Despertasse, né? ser. Faz sentido. Porque você está dormindo, você está, sabe, escuro. E ali naquele escuro você faz as coisas erradas mesmo. Mas quando Deus te ilumina a luz, que Deus criou lá no início, né? Que, que era boa, que é boa, né? Mostra os seus defeitos. E aí parece que te traz a consciência, né? Te traz a consciência dos seus defeitos. É. Ah, você quer comentar? Falamos aqui, né, de sermos imitadores de Deus, falamos aqui sobre não sermos, sem autocontrole, né? Seguimos nosso ímpeto, sobre a impureza, né? O Wellington falou aí a questão da impureza aí, né, em determinados momentos, às vezes na noite, onde nós estamos ali no nosso privado, né? Que a gente possa ter discernimento e orientação sobre isso, possamos nos despertar, né? Sobre a questão do avarento, da idolatria, né? Ao dinheiro, trabalho, futebol, videogame, tudo na vida que possa nos afastar de Deus, né? Que a gente possa colocar nossas orações que, né? Eu sempre peço para o Papai do Céu me afastar daquilo que me afasta dele, né? Eu aprendi em algum momento isso lá atrás e eu tenho trazido isso para dentro, sabe, da minha vida, que é afasta de mim, Pai, o que me afasta de ti, né? É, falando aqui dos frutos da luz, né? Que consiste em bondade, justiça e verdade, né? Bondade, né? Ter um coração bom, generoso, a justiça, e a justiça de Deus, novamente, não é aquela justiça má, né? Mas a justiça de Deus é fazer o que é certo, né? O que é certo fazer, né? É o que é certo fazer. Como Jesus agiria nessa situação assim, assado, né? Essa é É a fazer o que é pergunta. certo, né? Não é seguir regras, né? Mas é Nós fazer o que também é certo. precisamos fazer uma colocação. Precisamos grande que fala sobre maridos,
Amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso é uma palavra bem colocada e que muitas vezes nós não se damos conta disso. Olha só, maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, o nosso amor pela nossa esposa, pela nossa companheira e a companheira pelo marido tem que ser irrestrito. Tem que ser assim uma coisa fora do comum, porque nós somos um só para Deus, né? Veja só aqui, ó, para, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Olha só, é uma coisa que Deus Uhum. pede aqui, Paulo fala aqui, e não dê conta isso. Porque as coisas na vida da gente, no dia a dia que anda corrido, a gente não se dá conta, muitas vezes, desses detalhes, dessas colocações, dessas obrigações que nos é pedido dentro da palavra de Deus. Porque nunca ninguém detestou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos revela, o Senhor nos dá entendimento, nos dá sabedoria, o Senhor nos acalma nosso furor, acalma nosso coração, nos dá. Então, irmão, nós temos que fazer tudo isso, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, do seu carne. Olha como comovente saber que você e a sua esposa é uma só pessoa. Quando Deus olha para sua esposa, ele olha para você. Quando ele olha para você, ele olha para sua esposa. Vocês são uma só pessoa diante de Deus. Nós somos uma só pessoa diante de Deus como casal. E ele diz aqui, ó, este é um grande mistério. Digo, ó, porém, a respeito de vós, cada um em particular, reverencie seu marido. Isso é muito bonito, é muito gratificante. Eu vou te falar uma coisa para você. Ultimamente, eu digo ultimamente porque a gente vive aprendendo, né? Vive aprendendo. Eu tenho, assim, sabe, me dedicado muito à minha esposa. Eu tenho, eu tenho olhado para ela, assim, com uma certa alegria e um certo orgulho por ela ser minha esposa. Por essa mulher que me acompanha há 47 anos, tem me sustentado, tem cuidado de mim, tem cuidado das minhas coisas, tem me dado meus filhos, tem cuidado dos filhos, dos netos. Nossa, mas essa semana eu convidei um casal de irmãos lá da igreja para vir aqui em casa e a gente fez a tarde do pastel. Minha esposa fez pastel de carne, pastel de queijo, pastel de palmito, pastel de frango. E todos os pastéis que ela fez, o molho, o tempero, estava perfeito, irmãos. Estava assim uma coisa que eu falei, está ganhando da pastelaria. Eu abracei ele e falei, bem, você é demais. Você, olha, eu te amo. Que coisa maravilhosa. E ela foi assim, ela foi bem sucedida. O meu irmão em Cristo e a esposa dele, o senhor, pelo
né? O que ela fez, porque estava realmente muito gostoso, estava assim divino, eu fiquei impressionado, né? Então, tudo isso, irmãos, contribui, porque tudo aquilo que você faz com amor, parece que sai mais perfeito, né? Parece não, sai mais perfeito. Então, eu fiquei muito feliz com ela e abracei ela na frente dos irmãos, falei, a minha esposa, ela é maravilhosa, ela é, sabe, eu elogiei ela, eu deixei ela lá bem alta, sabe? Ela ficou lisonjeada. Então, é assim, irmãos, que nós temos que agir, sabe? Eu acho que nós temos que dar um momento a nós mesmos, aos nossos, né? Não só a esposa ao marido e o marido à esposa, mas aos nossos filhos também, né? Muitas vezes também aos nossos companheiros, nossos amigos, nossos irmãos da igreja. Aquele abraço, sabe? Aquele abraço aconchegante. Eu falo de abraço porque Deus me deu esse dom do abraço, sabe? Na igreja, na nossa igreja lá, na igreja presbiteriana, tem muitas pessoas que estão na igreja pelo abraço que receberam. Então, o abraço, irmão, ele é uma coisa assim muito íntima entre as pessoas. Como Deus se agrada quando você recebe alguém na igreja e dá um abraço naquela pessoa e diz para ela assim, ó, você é bem-vindo em nome de Jesus. Porque muita gente por aí, irmãos, está precisando de um abraço. Um abraço para transformar a vida dele. Porque as pessoas vivem solitárias, sabe? Desprezada. Hoje, você chega dentro de um ônibus, dentro de um trem, você vê as pessoas, cada um com o seu celular ali, ó, ligado em si mesmo. As pessoas já nem se olham mais, não se falam, não tem mais aquela afinidade, não se reparam um do outro. As pessoas estão ligadas, cada um no seu problema, na sua situação, no seu, sabe? É eu e eu. Mas aí onde vem a solidão, onde vem a tristeza, onde a pessoa para no momento e fala, mas espera aí, onde é que eu estou indo? Para onde eu estou indo? Quem sou eu? Onde é que eu parei? Porque às vezes o cara fica tão ligado naquilo que ele, ó, opa, onde é que eu estou? Que estação é essa? É, temos que parar, irmãos. Temos que raciocinar. Temos que estar aqui como nós estamos agora, estudando a palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus, para que possamos viver o melhor de Deus. Amém. Amém, meus amados? Seu Mário, eu estou aqui admirando, né? Porque um homem, para elogiar uma mulher, tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus mesmo, porque é complicado, principalmente nos dias de hoje, né? Também tive um marido, ele me elogiava bastante também, mas fazia errado, coisas erradas, que aqueles elogios que ele me dava tanto era tudo na falsidade, né? Mas que eu não estou dizendo que o senhor é falso, não, viu? Pelo amor de Deus, não é, isso não convém. Mas é muito lindo nos dias de hoje o marido ser gentil, ser amoroso, ser, ser cortês com a esposa. E às vezes a esposa dá para o marido o que recebe. Eu dava para o meu ex o que eu recebia. Agora, só que eu nunca foi corneira, nunca fui pessoa de fazer coisas erradas como ele fazia lá fora. Então, ele fazia muitas coisas para se cobrir, né, de bondade comigo para se cobrir. Não é seu caso, né? Que eu estou olhando Graças a aí, Deus, não. não é seu caso, mas no meu Não. caso foi assim, né? Mas a Bíblia relata muito bem para o marido honrar suas esposas honrar seu marido, para as esposas ser submissas a seus maridos, que hoje em dia as mulheres não querem ser submissas a seus maridos. Hoje em dia as mulheres querem passar por cima do marido. E Jesus é a cabeça da igreja, a cabeça da família, e o cabeça da casa é o homem, é o marido. E a mulher tem que bater a bola e saber que primeiro Deus no lar e depois o marido. Então, hoje em dia, as mulheres não estão honrando o marido. As mulheres estão saindo da palavra, né? Tudo bem que a mulher, Deus colocou a mulher ao lado do homem, não foi na frente do homem, nem atrás, nem em cima.
Deus colocou tudo no seu tempo certo. Agora, o inimigo da nossa alma, ele faz com que, hoje em dia, o tempo que nós estamos vivendo, o inimigo da nossa alma, ele faz com que desvirtua, as mulheres venham desvirtuar a palavra, ou seja, o homem em si, né, venha desvirtuar a palavra. Então, a palavra relata seriamente: honre teu marido, o marido, a esposa honra o marido e o marido vice-versa, um honrando uns aos outros e vivendo de acordo, né? Ai, como eu queria ter um marido hoje para que o que eu não fiz com o meu ex, eu fazer com esse marido atual. Mas eu não, tudo seja para a glória de Deus, para a honra de Deus, e Deus é lindo, maravilhoso, e é assim que vai. A palavra é tremenda, né? Glória a Deus. E fala nesse trecho aqui que me trouxe, né? Bom, fala aqui que a mulher, né? Seja o corpo do homem, né? E o homem é a cabeça, né? Como Cristo é a cabeça e nós somos o corpo dele também, né? Verdade. E que nós possamos nos dedicar uns aos outros, assim como Cristo, que é a cabeça, se dedica ao corpo também, né? Como a dona Marinete falou, que não, não é superioridade, né? Mas é parceria, né? É andarmos juntos, né? Em comunhão. E uma coisa que eu aprendi recentemente no, no Cis Evolution com o Paulo Vieira, que ele comentou muito sobre, trouxe muita edificação para mim e para minha esposa, foi sobre a questão de posicionamento, né? Que muitas vezes, hoje em dia, tem acontecido muito, e aqui em casa, né, não diferente, onde às vezes o homem quer tomar o lugar da mulher, a mulher quer tomar o lugar do homem, né? Não quer se posicionar como pai ou como mãe para o filho, porque quer ser amigo do filho, não quer, né? Com medo de perder o filho. E aí é onde se perde mesmo, porque você não se posiciona como pai ou como mãe para educar, para repreender, para, né, trazer edificação onde você precisa, né? Para exortar onde precisa. Né? Às vezes o pai entra com um direcionamento que às vezes tem um posicionamento que é um pouco mais forte, né? E a mãe, com o coração mole, às vezes entra com um posicionamento que é assumir a posição de pai, né? Aqui em casa, por exemplo, e eu vou dizer isso porque é algo que a gente comentou e eu acho que cresceu muito pra gente, mas minha esposa sempre um coração muito mole, né? Então, outro dia meu filho veio da escola andando, tava um sol muito forte, né? E ela no telefone com ele, ai, tadinho de você, tá nesse sol, não, tadinho, coitadinho, coitadinho. E aí, depois que ela desligou o telefone, né? Cara, você lembra do curso que a gente fez? Não põe ele numa situação de vítima, não traz, ele é forte, né? Tem que trazer um posicionamento de que ele é forte, não um posicionamento de que ele é vítima, de que tadinho, tadinho, que sofrimento, né? Então a gente tem que tomar cuidado como a gente se posiciona em relação, né, à nossa família, aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, porque às vezes a gente acha que é amor, né? Eu tenho certeza que é amor, mas às vezes a gente acha que é a melhor forma, né? Nem sempre é, né? A gente tem que saber se posicionar entre a gente, né? Não querer tomar o papel do pai, não querer tomar o papel da mãe, não querer tomar né, o papel do amigo, né? Então que a gente possa se posicionar nos ambientes que a gente está, né? Eu estou no trabalho que eu me posicione né, na posição de autoridade, se eu tiver, né, alguma autoridade naquele ambiente, ou que eu me posicione né, em relação à autoridade, né, respeitando, né, que eu me posicione dentro da minha casa, né, conforme o meu papel entre os meus amigos, né, seja onde for, que eu consiga lembrar qual a importância de eu saber como eu devo me posicionar, porque o nosso papel em cada ambiente que a gente está ele é importante, né? Que a gente consiga exercer ele de acordo com o nosso posicionamento, né, que a gente consiga, né, identificar e exercer aquele posicionamento, né? E recentemente a gente fez uma oração, eu não sei se vocês se recordam, já faz umas 3 semanas mais ou menos, eu acho que exatamente 3 semanas, hoje é sexta-feira, né? Foi exatamente 3 semanas.
nós fizemos uma oração para uma irmã que estava com câncer, enfim. E eu acho que 2, 3 dias depois, é, ela veio a falecer, né? E eu fiquei sabendo disso uma semana depois que a gente fez a oração aqui, né? E aquilo, nossa, foi um baque para mim, porque a gente na igreja vem orando para essa irmã. Bom, eu tenho acompanhado a situação já faz uns 6 meses, né? Mas faz um ano, né, que ela estava nessa batalha junto com o marido, com a família, com os irmãos ali. E, enfim, assim, quão transformador isso foi na vida deles, né? Mas o que eu queria dizer aqui é que, bom, o testemunho dessa pessoa, porque foi um testemunho muito forte que trouxe muita lucidez, muito discernimento para as pessoas dentro da igreja. A gente viu o mover de muitas pessoas ali ajudando, né, apoiando, mas principalmente o que mais trouxe de exemplo para tudo aquilo foi a forma como ela e o marido se posicionaram em relação ao que estava acontecendo. Você vê muitos relatos de muitos irmãos, né? Eu presenciei em alguns momentos, teve algumas células na casa deles, né? Eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa, um coração muito bom, mas em momento algum, né? A gente viu ela se questionando, né? E ontem a gente fez uma célula aqui em casa. E o marido está com a família, com os pais dela, com os pais deles também, estão indo para o Brasil agora sábado e vão ficar um período lá, né, com a família. E ontem foi como se fosse um até logo, né, meio que uma despedida aqui deles, estavam aqui em casa e o marido trouxe assim coisas, relatos assim, muito profundos da relação deles, né, e outros amigos também testemunharam muito da relação deles. E você vê a relação justamente do marido, né, em respeito, né, em relação à mulher, a mulher em respeito em relação ao marido, e a dedicação um ao outro, né, ela mesmo sabendo que estava passando por tudo aquilo, jamais perdeu a fé, jamais questionou Deus porque eu, né, mas pelo contrário, né, sempre muito agradecida, sempre, né, preocupada com os filhos, conversando com o marido, com os pais, mas de uma forma muito em paz, né? E isso, assim, traz muito exemplo de fé, sabe? Pessoa saber que está passando por uma situação difícil, uma situação que está indo para um caminho onde o corpo, né, está sendo morto aos poucos, né? Mas cada vez mais se fortalecendo espiritualmente, cada vez mais forte espiritualmente e derramando graça sobre os outros, derramando amor sobre, né, as sementes, plantando as sementes e mostrando para os outros, né, que olha, isso aqui é só um processo, né? Eu creio na ressurreição, né? E tá tudo certo, tá tudo bem, né? E a comunhão entre o marido e a esposa ali, né? É um exemplo, nossa, muito forte ali para todos nós. E a gente viu ali a igreja inteira presenciando aquilo e assim, e hoje a palavra é justamente sobre marido e mulher, né? Sobre essa relação, né? E que a gente possa cada vez mais usar, né, essa intimidade, essa relação, né? De, de realmente de parceria, né? De realmente um estar do lado do outro e alinhado, né? Alinhado aos ensinamentos de Cristo, né? A fé fortalecida, né? Em momento algum a gente esmoreça, mas que a gente possa estar fortalecido em Cristo, mesmo em desafios tão, nossa Senhora, né? Tão fortes como o que essa senhora passou, né? Junto com o marido. E peço a Deus que continue iluminando a família dela, os filhos, né? O marido, os pais, né? Relatos ontem que foram muito dolorosos, né? Mas o Papai do Céu tá cuidando, né? E, meu Deus. Abri para vocês comentarem. Eu diria que eu acho que poderia resumir isso aí em uma palavra, assim, na questão marido e mulher, que poderia ser chamada de humildade. Humildade para aprender,
a comunicação, sabe? Humildade para buscar o dever, qual o papel do homem, qual o papel da mulher, e entender que nem sempre vai ser como a gente gostaria, sabe? Nem sempre vai ser. Às vezes a gente pensa que esse é o meu papel, mas na verdade não é. É o papel, não é o seu papel, é o papel é dela. Então devemos ter humildade para aprender que esse é o papel dela, essa é a comunicação do amor dela. E isso está tudo aí. Isso temos líderes religiosos que ensinam, temos livros que ensinam, temos coach, né, que no Brasil é mal falado, mas temos coach que ensina, temos várias formas de aprender. E aceitar que não é tudo do jeito de um, porque estamos lidando com duas pessoas, pessoas são diferentes. Por mais que tenhamos essa conexão espiritual um com o outro, essa, essa intimidade, sabe, um com o outro, esse segredo, o casal, ainda é preciso ter humildade para aprender cada vez mais um do outro. E estar disposto a mudar, né? Estar disposto a mudar, aceitar e fazer funcionar, fazer trabalhar, fazer funcionar. Ambos. Wellington, você consegue trazer para a gente o capítulo de amanhã? Amanhã é Efésios 6, né? Isso. Combinado? É? Meu, É? perfeito. Tá bom. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, bendito seja o vosso nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai. Gratidão pela sua presença, Senhor. Gratidão pela sua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, pela presença do Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas. Obrigado por essa luz, Senhor, que ilumina nossos caminhos, ilumina nossas mentes, Pai. Traz discernimento, Senhor, para cada um de nós, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela sua proteção, pela sua misericórdia, pelo seu acolhimento, Pai. Obrigado, Pai, por trazer entendimento, entendimento da palavra, para que a gente possa, Senhor, cada vez mais reconhecer os nossos irmãos, que a gente possa, Pai, cada vez mais nos dedicarmos uns aos outros, que nós possamos, Pai, reconhecer que não é sobre nós, Pai, mas sobre o outro, sobre Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelos testemunhos, pelos exemplos, Pai, pelos exemplos que nós possamos, Pai, podemos presenciar, Pai, aprender cada vez mais, Senhor. Obrigado pela edificação de cada dia, por esse pão, Pai, esse pão rico, Pai, por essa Bíblia de ouro, Senhor, que nós temos aqui, Pai. Esse devocional, Senhor, possa transbordar na vida de muitas pessoas, Pai, possa transbordar, Pai, nas nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor. Que nós possamos, Pai, trazer essa palavra, Senhor, em atos, Senhor. Que nós possamos ser, Senhor, o que nós estamos aprendendo aqui, Pai. Que nós possamos ser, Pai, entre os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, Pai, com nossa esposa, com o nosso marido, Senhor, com os nossos filhos, nossos pais, Senhor. Que nós possamos ser, Pai, exercer, Senhor, esses aprendizados, meu Pai, e cada vez mais, Senhor, quebrarmos, Senhor, os maus hábitos, Pai, nos alinharmos, Senhor, olharmos para a verdade, Senhor, reconhecermos, Pai, entendemos, Senhor, o que precisa ser mudado em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos enxergar, Senhor, transformação, Pai. Que nós possamos enxergar, Pai, as modificações, Pai. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, cortar qualquer raiz, Pai, de tudo que nos afasta de Ti, Senhor. Que nós possamos cortar raízes de idolatria, Pai. Que nós possamos cortar raízes, Pai, de avareza, Senhor, em nossas vidas, Pai. E tudo que nos afasta de Ti, Pai. Que nós possamos ter autocontrole, Senhor, das nossas ações. Que nós possamos, Pai, ter discernimento, Senhor, do que fazer e do que não fazer, Senhor. E por onde nós passarmos, Pai, possamos ser sal, Pai, sal nessa terra, Pai. Nós possamos, Pai, estar protegidos, Senhor, sob o seu manto, Senhor. Com o seu escudo, Pai, o escudo da fé, Senhor, que nada nos atinja, Senhor. E que nós sejamos inabaláveis, Pai. E possamos utilizar sempre, Senhor, a sua espada, Senhor, a espada da palavra, Senhor. E essa espada, Senhor, entre profundamente em nossos corações, Pai. Essa tua palavra, Pai, edifique cada vez mais as nossas vidas, Senhor. Traga reconhecimento de quem é Ti, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Peço a Ti, Amém. Pai, que o Senhor olhe, Pai, pela família da Kézia, Senhor. Olhe pelo Senhor Eli, Pai, pelo pai dela. Pai, tira a dor, Senhor. Dá conforto, Senhor. Olhe pelo marido dela, Senhor. Olhe pelos filhos, por aquelas crianças, Pai. São seus filhos, Pai. São seus filhos, Pai. Proteja, Senhor. Guarda, Pai. Guarda contigo, Senhor. Proteja, Pai. Proteja, Pai. Leva para o Brasil, Pai. Com segurança, Pai. Dê acolhimento, Senhor. Dê acolhimento, Pai. Conforto, Pai, força para eles, Senhor Jesus, que sigam fortes em Ti, meu Pai.
Obrigado, Senhor. Amém.